Multi e Ranger Multi. Mais um exemplo da falta que essas funções fazem. E aí pessoal, tudo 100%? Primeiro eu peço desculpa a vocês aí que semana passada não teve vídeo, né? Porque feriado, correria, galera me chamando pra voar com drone, daí não aguentei. Fui voar e acabou que eu me enrolei todo e não consegui gravar um vídeo semana passada, mas tô de volta aí essa semana. Peço desculpa principalmente ao William, que nesse vídeo aqui sobre multi e ranger multi, ele colocou uma dúvida bem interessante aqui, um cálculo bem complicadinho de fazer. E aqui eu acho que é um excelente exemplo para mostrar a principal diferença do associativo, né, da análise de dados associativa para análise de dados tradicional, onde a gente espera um resultado de uma query e no tratamento de dados associativo não existe essa query. Então eu não vou mandar executar uma função lá no banco e pegar o retorno dessa função e fazer um outro cálculo em cima disso, ali no objeto, né? Os dados têm que estar pronto e associado. Eu tentei responder essa dúvida usando só o layout, não foi possível. As bolhas têm suas limitações, né? Provavelmente tem uma solução, então se você souber a solução de como fazer isso direto no layout ali, coloca um comentário nesse vídeo, grava um vídeo, manda pra gente, não precisa se preocupar com edição, eu edito alguma coisa aqui, a gente coloca no ar, mas a única alternativa aqui para isso que eu sei é usar ali pelo script. Então eu fiz a solução aqui no script, depois se alguém tiver uma outra solução aí, é só colocar nos comentários aí que eu gravo outro vídeo. Se você tiver uma dúvida, quiser mandar para mim, para eu analisar, e o William mandou logo 2 dúvidas lá, né William? Sem problema nenhum, eu vou responder a outra dúvida no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E o link para mandar suas dúvidas, o e-mail tá no sobre aqui do canal. Então só pegar o endereço de e-mail ali no sobre e mande sua dúvida para cá. Assim que possível eu gravo um vídeo. Aproveite, curta, se inscreva, e se você quiser saber qual foi a segunda pergunta que o William fez e eu vou responder no próximo vídeo, se inscreve aí no canal, você vai receber a notificação assim que eu publicar o próximo vídeo. Então vamos lá. Ele mandou essa planilha aqui, ó, onde tem o cálculo. Então deixa eu ver aqui, ó, na planilha. Aqui claro que já é uma planilha que não é normal, né? Num banco de dados isso não vai estar gravado dessa forma. Então a minha primeira recomendação, viu, William, é pegar o dado cru, ler o dado do jeito que ele tá lá sendo registrado, pega o documento, esquece dados pré-processados, que quanto mais mastigado for o dado, mais problema você vai ter. Economiza o teu tempo, pega o dado cru, quanto mais puro, melhor, porque dados assim dá mais dor de cabeça. Então eu peguei esses dados aqui e desfiz a transformação, né? Transformei ele do jeito que ele é realmente armazenado em um banco de dados, para mostrar aqui, fazer o exemplo para vocês. E aqui a gente tem a informação. Por exemplo, ó, ele pega aqui o valor da ele pega aqui o valor da segunda carteira e do mês 2 e divide pelo valor da primeira carteira no mês 1, e ele vai fazendo isso para todos os campos, tá vendo? Ó? Sempre o valor da primeira carteira dividido pelo valor da segunda. Olha lá. E aqui embaixo, aí ele vai precisar do ranger multi, ou do ranger multi ou da função multi, né? Ele vai precisar aqui para fazer esse cálculo. Eu não vou mostrar passo a passo, tá, pessoal? Se vocês quiserem passo a passo, eu vou dar uma visão geral aqui das tentativas que eu fiz e mostrar já o resultado no final ali. Mas se vocês quiserem, coloca aí nos comentários que eu faço algo mais detalhado. Mas eu acho que não vai precisar. Então aqui no ClickSense tá aqui já o resultado, né? Vocês já estão vendo, olha só. Os valores, confiram aí se tá batendo os valores. Os percentuais, e aí aqui tem o caso, né, de o 0 ele não colocou a primeira carteira. E aqui, óbvio, tem que aparecer a primeira carteira e aí tá em branco, né? Assim como aqui a primeira coluna está em branco, a primeira carteira também vai ficar em branco. E aí, ó, 10.21, 10.21, 30.6, 30.6. E aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e ver todos os valores se está batendo ou não, né? E aqui embaixo, 1,53, 2,27, 1,67, 1,52, 2,20. Qual foi a minha primeira tentativa, né? A gente tem uma dúvida assim, primeira coisa que eu fiz foi mostrar os dados aqui. Então deixa eu mostrar aqui no script, editor de carga de dados. Eu primeiro fiz a carga usando as bolhas, fiz o cross table, como eu já mostrei no outro vídeo lá, né? Fiz o cross table, tudo belezinha, fiz as tratativas aqui, tudo usando a bolhas, né? E aí quando eu vi que não estava indo para frente, testei várias coisas aqui no layout,
Olha só. Então aqui eu repliquei as informações, tem o cálculo aqui, por exemplo, para fazer esse cálculo aqui, conforme ele colocou lá na dúvida, ó. Eu não entendi muito ali, ele fez um pouquinho diferente, mas o importante é o resultado, né? Então, soma do valor dividido pelo above e before da soma do valor. E aí o out aqui é só para deixar em branco, para não ficar o nulo ali, né, na célula. O out aqui tem só essa função de deixar em branco. E aí esse é o resultado. Dupliquei a pasta e comecei as minhas tentativas aqui de fazer aqui, ó, isso aqui normal, né? Ao invés de fazer em 2 objetos, eu fiz em um só. Depois eu tentei aqui... não, aqui é aquele mesmo objeto, só coloquei para o lado. Aí eu tentei com uma tabela simples. E qual que é o problema aqui? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho a medida aqui ainda, colocar aqui eu pro outro lado. Então, primeira coisa, eu tentei usar o AGGR, né? Porque pela lógica, se a gente fizer o AGGR desse cálculo por carteira, a gente vai ter o subtotal. E não, porque o above e o before ele acontece no objeto. E o AGGR ele acontece antes do objeto. Então, apesar daqui a função dar ok, isso aqui não funciona. Quer ver só? Vou colocar, tirar 0, né? Aí aparece a coluna. Olha só, com a GGR não deu. Aí eu tentei com o total, também não. Tentei com variável, set análises, ou seja, fiquei quebrando a cabeça ali. Tentei usar a função rank para set a 1, para talvez usar a função ali dentro de um set análise, mas nenhuma dessas soluções parece promissor, porque a gente tem que pegar o resultado do objeto e usar o próprio resultado do objeto na conta. Então já estava visto que isso não ia dar muito certo, né? E aí o que eu fiz, né? Depois de algumas tentativas, eu vim para o script e aí sim no script eu fiz a mesma tratativa, eu desfiz, né? Então saibam que isso aqui só foi necessário porque eu estou já trabalhando com dados tratados. Se os dados estivessem puros, né? Provavelmente eles já iriam vir dessa forma, então não precisaria fazer essa tratativa. Aqui eu tenho a data da carteira e eu tenho o código da carteira. Lembrando aqui que eu coloquei o código da carteira para ter uma ordenação, então para saber qual é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carteira. Então o autonumber aqui vai gerar um código sequencial para o tipo da carteira. E aí o cross table aqui vai ser de 2 para pular essas duas colunas e fazer o cross table com as datas. E agora que eu tenho a data da carteira, que está no formato ano, mês, e o código da carteira, eu posso criar um campo-chave. Na verdade, eu nem precisaria do campo-chave, né? Eu estou criando aqui só para ficar mais didático, para entender a lógica. Código da carteira, data da carteira. E aí vocês já viram aqui que eu vou fazendo passo a passo, né? Primeiro eu vejo se isso aqui dá certo, depois eu faço isso aqui para ver se funciona, e aí sim eu vou e coloco tudo no código só e rodo, né? Porque é uma forma de debugar, ok? Então aqui a data da carteira, ano, mês, carteira e valor da carteira, certo? Vocês vão entender o porquê aqui desse join. E aqui eu tenho a chave que é o seguinte: se eu pego aqui e acrescento um mês à data da carteira e eu acrescento um número ao código da carteira no sequencial lá, vocês concordam que isso aqui vai ser o mesmo que eu fazer o before e o above? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, porém no script, né? Porque o que eu quero é que o valor do segundo mês da primeira carteira fique na mesma linha que a primeira carteira para eu poder fazer aquela conta. Ou seja, eu preciso que esse valor apareça nessa linha nesse mês. E assim sucessivamente para todas as datas. Mas, poxa, Delano, mas por que você não calcula já o percentual direto lá? Porque aí eu vou perder um monte de filtros que eu posso fazer, sendo que eu estou com os dados associados. Porque esse cálculo eu posso fazer lá. O meu problema é o above e o before. Então não tem para que eu fazer esse cálculo todo. Eu só preciso associar os dados para fazer as contas lá sem precisar do above e do before. Então aqui eu fiz o campo-chave e aí eu joguei apenas os valores da carteira, valor da carteira do mês anterior. E aqui eu posso controlar. Se eu quiser pegar 2 meses, né? Ou seja, se eu fosse fazer o deslocador lá do above e do before, eu faria aqui, coloca 2 meses, coloca -2 para deslocar 2 carteiras para baixo, 2 carteiras para cima. Inclusive, isso aqui pode ser até variáveis que o usuário define no layout e quando na próxima carga dos dados, essas informações vai ser reprocessada e o cálculo vai ser refeito, ou posso deixar isso disponível no arquivo de configuração e muda lá e já importa e já muda aqui, né? Bom, vocês já estão cansados de saber, né? Se não, coloca aí nos comentários que eu explico e mostro como fazer isso, tá bom? Então, tendo o valor ao lado do valor que eu quero
fazer a conta, o resultado é esse aqui, olha só. 2 de 2019, a segunda carteira, né? Vai estar aqui 163 mil, que é o valor da primeira carteira, ok? Por isso que não precisa da chave, né? Eu poderia fazer aqui usando carteira e mês. Também daria, ó, a mesma chave, precisaria do campo chave, não precisa, mas o join sim, porque eu quero que esse valor fique um do lado do outro. E por que é importante que fique um do lado do outro? Para na hora de fazer a conta aqui, ó, que eu posso fazer em um objeto só, eu posso fazer em 3 objetos separados, a minha medida vai ficar bem simples. Olha só, soma do valor da carteira dividido pela soma do valor da carteira do mês anterior. E o alt de novo aqui só para poder deixar em branco, não ficar lá como nulo, né? Tendo esse resultado, vocês concordam que agora eu preciso fazer esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, né? Igual no vídeo que eu gravei, vai estar o card aí em cima, tá? Se eu esquecer, coloca no comentário que eu coloco o card aqui em cima, senão você procura no canal aí que já tem o vídeo com um título bem parecido. Então, para fazer isso, a minha expressão também fica bem simples. Ou seja, aí sim eu posso pegar esse valor, agregar por carteira e mês, certo? Que vai ser aquele valor da tabela, da tabela dinâmica, né? O que a tabela dinâmica está fazendo é exatamente isso. Ele está calculando isso aqui por essas duas dimensões. Então, se eu agregar essa conta pelas duas dimensões, aí eu posso fazer o expo_sum log, que no caso aqui deveria ser a função só multi, né? Que pena que a gente não tem apenas a função multi para usar aqui, né? O clique. Por favor, coloca aí o pessoal da Clique. Alguém manda esse vídeo lá pro pessoal da Clique, de repente, quem sabe incentiva eles a apoiar o canal aqui e fazer essa função aí que faz tanta falta, beleza? Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui a solução. Só fazer isso aqui e aí o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, ó, beleza? É isso, pessoal. Um vídeo curto, rápido, rasteiro, ligeiro, direto ao ponto, sem enrolação, sem gambiarras, para mostrar como a gente tem as soluções e a principal diferença do associativo funcional. A gente não tem uma consulta que vai executar e pegar o resultado da consulta e jogar uma consulta dentro do outro. Os dados têm que estar associados na memória. E aí alguém pode dizer, mas e os filtros, né? Como é que vai ficar? Os filtros funcionam normalmente, olha lá. Posso clicar aqui no ano, ele já vai mostrar aqui em cima, ou se eu clicar aqui em uma carteira, tem o valor que eu selecionei. Se eu selecionar 2, se eu selecionar 3, se eu selecionar 4, fica totalmente flexível aos valores selecionados, né? Claro que se eu seleciono aqui a 0 só, né? Se eu selecionar só essa, vai dar tudo. Tem o anterior, tranquilo? É isso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comente e até o próximo vídeo. Wicked! Say it again, my boy selector.